honra de dar início a este segundo Congresso da Federação Portuguesa pela Vida. É com muito gosto que aqui estamos hoje. É com muito gosto que levamos para a frente todas as iniciativas que chegaram aqui, que fizeram chegar a este Congresso. É com muito gosto que estamos nesta sala, que para nós também é sala de memória. E, portanto, quero agradecer a todos os que vieram, a todos aqueles que participam nestes nossos painéis, o trabalho que tiveram, os estudos que tiveram que fazer, enfim, a dedicação que tiveram. Quero também agradecer a quem fez toda a parte logística e que permitiu que as coisas possam correr e, portanto, vamos dar início aos trabalhos. Fazemos-lo, como já disse, com muito gosto. Fazemos-lo na perspectiva de que daqui possa sair mais, daqui possa sair a consciência maior daquilo que se está a passar no país e, como nós chamamos, que daqui possamos dar um passo no sentido de defender o futuro. É este o nosso objetivo. Meus amigos, como, enfim, também perceberam, este Congresso tem por missão fazer uma análise daquilo que foi e aquilo que está a ser a aplicação de 6 leis que durante os 6 anos da governação de Sócrates, quanto a nós, destruíram o país. Vivemos hoje com uma profunda crise na sociedade portuguesa, que tem custos económicos elevadíssimos e, portanto, é preciso perceber em cada setor o que é que contribui para essa crise. Estas 6 leis que nos foram impostas durante os últimos 6 anos são, e gostava de recordar os anos para que percebam que há uma por ano. Em 2006 foi a Lei da Reprodução Artificial e dos Embriões Extentários. Em 2007 foi a liberalização do aborto. Em 2008 foi a nova Lei do Divórcio. Em 2009 a educação sexual. Em 2010 o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E em 2011 a Lei da Mudança de Sexo. É de facto pesado. Hoje também será posta a correr por todo o país uma petição que tem por objetivo, precisamente, pedir ao Parlamento, pedir à maioria que saiu do último ato eleitoral, que olhe para estas leis, que olhe para a crise que está instalada no país e que tire daí as conclusões e que, em face disso, faça uma revisão destas leis. Esta petição, aliás, chama a atenção para as palavras que, na altura em que cada uma destas leis foi promulgada, o Presidente da República proferiu. Umas vezes, através do veto, como, por exemplo, a Lei do Divórcio ou a Lei da Mudança de Sexo, outras vezes, através de comunicações ao país. De facto, as leis, quando são aprovadas, devem ser perspectivadas para o futuro, para as suas consequências. E parece-nos que o Presidente da República fez esse trabalho. É por isso, nosso dever, nós que temos a maior consciência ou a grande consciência daquilo que está a acontecer no país, é nosso dever trazer à luz do dia esta realidade. Ainda ontem à noite me telefonava a Presidente de uma das nossas grandes associações. Como sabem, a Federação Portuguesa pela Vida tem mais de 20 associadas espalhadas por todo o país. E a Isabel telefonava do Porto a dizer que já tinha sido contactada por 2 meios de comunicação social para se pronunciar sobre o Congresso. E eu pensei, de facto, tivemos a consciência daquilo que a sociedade precisa de falar sobre estas leis. A sociedade tem esta convicção de que as coisas estão mal no seio do seu tecido social e é preciso perceber qual é a raiz desse mal para que o possamos mudar. Sem diagnóstico não há prognóstico. E, portanto, meus amigos, vamos hoje iniciar uma tarde de trabalhos, uma tarde que, conforme viram no programa, tem por início uma comunicação que pretende fazer-vos no âmbito mais geral e de informação e formação que me parece que enquadra todo este conjunto de leis. De facto, vivemos hoje, após as 2 grandes ideologias do século XX, o fascismo e o comunismo,
sob o efeito diário da ideologia do género. As leis que trazemos a este Congresso são todas elas marcadas pela chancela da ideologia do género, como haveremos de concluir. Aliás, é do conhecimento de todos nós que quem é a favor, por exemplo, do aborto, também é a favor da educação sexual obrigatória nas escolas, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras, deste nível de leis. Haverá seguramente exceções, mas a grande generalidade é assim. Talvez seja para muitos estranho o que passamos a expor, tal como foi para nós quando, das primeiras vezes, ouvimos intervenções em fóruns internacionais em que esta temática da ideologia do género era tratada e que parecia até um pouco absurda ou inacreditável. Mas, uma vez conscientes, percebemos que cada um de nós vai estando, paulatinamente, lentamente, embebido nesta ideologia, sem que se aperceba de tal. Na verdade, um dos aspectos mais relevantes e que caracteriza a ideologia de género é, em primeiro lugar, o uso manipulador da linguagem. Usam-se palavras para indicar coisas distintas do seu próprio significado e praticam-se transferências semânticas, recorrendo até a antifrases. Os conceitos vulgarmente usados são substituídos lentamente e depois até impostos por lei. Por que será isto? Porque desta forma retira-se ao indivíduo a sua capacidade de julgamento e de decisão livre. É o esvaziamento das consciências antes de as voltar a estruturar. Na verdade, há duas maneiras de levar as pessoas a agirem contra as suas próprias convicções sobre as leis naturais. A primeira é o recurso à força. A segunda é a propaganda sistemática que utiliza a manipulação verbal como instrumento de ação por excelência. Este tipo de ação procura incutir novas crenças, novos deuses nas suas vítimas. E no momento em que estas novas atitudes são interiorizadas pelas pessoas, estas passam a acreditar que foi talvez a sua própria vontade que lhes fez criar uma nova forma de atuar, fazendo a sua. A verdadeira realidade é substituída por uma realidade fictícia. A percepção de facto dirigida a um objeto, mas agora não é de facto dirigida a um objeto, mas é a uma pseudo-realidade, de forma falsamente real, tornando-se quase impossível discernir a verdade. Esta manipulação da realidade baseia-se num relativismo filosófico e numa forma de reducionismo que vê na verdade ilimitada a definição do ser humano. Em concreto, faz-se uma manipulação subtil das palavras. Ora, a manipulação verbal corta a dignidade do próprio homem, porque aos indivíduos que são vítimas destes ardis já não são tratados como seres humanos, mas sim como objetos manobrados, dominados para depois serem manipulados. Deixando-me destas palavras, entro nos casos concretos, dando alguns exemplos. E, em primeiro lugar, vem o aborto, que, como todos sabemos, deixou de se chamar aborto e passou a chamar-se interrupção voluntária da gravidez. Ou, até de uma forma mais ascética, IVG. Ninguém sabe, ninguém pensa. E quando digo IVG, ninguém interioriza o ato que está a praticar ou do qual falamos. O Centro de Saúde Reprodutiva, que é o lugar onde se fazem abortos. Saúde reprodutiva, quem fica saudável com o aborto. Redução embrionária é a técnica usada para que os embriões que ficam no útero e que tenham mais probabilidades de sobreviver, que estão no útero a mais, em excesso, sejam retirados para que os outros tenham mais probabilidade de sobrevivência. O que é isto? É a destruição massiva de seres humanos em fase embrionária. A pedofilia chama-se agora amor intergeracional. A eutanásia chama-se morte com dignidade. E a igualdade? Este tão nosso querido conceito.
que deve ser entendido com justiça e por via do qual todos os homens são criados iguais em substância e, enquanto tal, dispõem de direitos inalienáveis, deixou este conceito de ser admitido. Por exemplo, na família, não obstante a igualdade da essência entre homem e mulher, as diversidades são fundamentais, quer elas sejam próprias, quer elas sejam por circunstâncias variadas. Geram uma diferenciação de funções, mas, perante a nova ideologia, passam agora a ser formas de discriminação. Isto é, a igualdade que admite a diversidade de papéis passou a ser um conceito injusto. E o igualitarismo de papéis e funções tornou-se uma violência e uma mentira. Nenhum homem pode dar de mamar. Um quarto conceito que se prende com esta tolerância, o não julgar. Tolerante mesmo com o que é moralmente censurável ou que atente contra os direitos humanos e que deve ser tolerado. No âmbito moral, seguem-se 2 mandamentos fundamentais. O primeiro, todos os estilos de vida são iguais. E o segundo, não formular juízos. No entanto, a tolerância é apenas para alguns, porque os outros são fundamentalistas. Pedem que ninguém formule juízos, contudo, estão sempre prontos a formular juízos severos sobre os que não comungam das opiniões deles. Estas pessoas reclamam mesmo que ser da opinião contrária à sua é um crime que o Estado deve perseguir com grande severidade. A homofobia pretende-se que passe a ser crime. O instrumento relativista da realização de consenso para constituir uma aceitação aparente na sociedade é uma metodologia, parece que pacífica, que esconde as divergências e evidencia os pontos em comum. A ONU parece ter adotado este procedimento à escala mundial durante as conferências mundiais de Pequim e Cairo, cujas consequências têm sido devastadoras, nomeadamente nos países da África. Um outro conceito, e vou terminar com este, conceito de género. Usa-se este termo para substituir a palavra sexo. De acordo com a sua argumentação, género refere-se às funções socialmente definidas, às opções que cada homem e cada mulher queira fazer. Cada ser não é determinado pela sua condição física. Daí as leis que hoje por toda a Europa, incluindo Portugal, permitem a mudança de sexo no registro civil, ainda com características corporais opostas à declarada. Isto é, uma mulher com corpo de mulher pode mudar no registro civil a sua identidade para homem, como, aliás, hoje iremos ver. Na verdade, a ideologia de género implica uma nova forma de conceber o ser humano e a sociedade. O género pode ser feminino num país e masculino noutro. Basta pensar na palavra mar, que em Portugal é masculino, em França é feminino e em Inglaterra é neutro. E daí que seja tão querido este conceito de género. As diferenças entre homens e mulheres não dependem da sua natureza sexuada, mas foram construídas culturalmente de forma artificial através da história e que, por isso, são causa de uma discriminação da mulher. É este o grande ensinamento. Chegados aqui, é preciso dar ainda um passo e dizer que a ideologia do género defende uma radical igualdade entre homem e mulher e, por isso, despreza a maternidade como o último reduto da diferença entre um homem e uma mulher. A maternidade é algo de negativo, algo que degrada a mulher e que a impede de realizar-se plenamente. A guerra dos sexos, tão cheia de filmes e de paródias, nos anos 60 e 70 do século XX, terminou. Não se justifica. Porque a única solução possível é a eliminação da diferença de género. Só assim haverá, dizem eles, igualdade e paz. Parte-se, de facto, de uma antropologia dualista que separa na pessoa a dimensão corporal da dimensão psicológica.
Diz-se que a pessoa é totalmente autónoma e pode construir-se como quiser, segundo o seu desejo. A autonomia da vontade é uma força ilimitada. Para libertar a mulher, é necessário acabar com a família e com o casamento. Daí, como dissemos no início, a sucessão de leis contra a família e contra o casamento que Portugal teve nos últimos 6 anos. Na verdade, para acabar com uma instituição, podemos usar 2 formas. Ou decretamos o seu fim por lei, que podia ter sido feito, ou vamos equiparando essa realidade a realidades diferentes e que a esvaziam de conteúdo. É esta a via seguida por aqueles que querem acabar com o casamento e com a família. Estes institutos deixaram de se reconhecer como realidades identificadas. Hoje, o casamento é um contrato com menos garantias do que o meu contrato de telemóvel e é equiparado a uma união homossexual. Por exemplo, podemos dizer que uma união entre 3 pessoas ou entre pessoas e animais também pode ser um casamento. Em segundo lugar, e ainda para libertar a mulher, não basta a identidade de papéis. E por isso, defende mesmo esta ideologia que os cuidados prestados aos filhos, às crianças, devem ser entregues a entidades públicas, isto é, ao Estado. É talvez a forma mais radical da ideologia de género e, permitam-me dizer, já está implantada entre nós. Todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, assistimos a casos na comunicação social onde as crianças são retiradas aos pais. Alguns com razão, outros nem tanto, e têm sido conhecidas algumas injustiças praticadas por via de uma lei. Trata-se da Lei de Proteção e Promoção de Crianças e Jovens em Risco. Parece um objetivo bom desta lei. Porém, o que vemos hoje é a institucionalização massiva de crianças com a capa da lei. As crianças passam a ser filhas do Estado. Em Portugal, nascem por ano 100.000 crianças. Em 2010, foram institucionalizadas 9.600 crianças e em 2009, 10.200 crianças. Os casos mediáticos são muitos, como já disse. Mães confrontadas com dificuldades a quem o Estado, em vez de apoiar ou de encontrar uma estrutura alargada de uma família composta por tios, irmãos e às vezes até vizinhos, ao invés, empurra ainda mais para baixo, retirando-lhe o filho. É claro que a Lei de Proteção de Crianças é só para os pobres, mas em Portugal já não é só para os pobres. Ainda uma outra e nova forma de libertar a mulher da gravidez são as técnicas de reprodução artificial tão desejadas e cujo debate ainda há poucas semanas se fez. Falo da barriga de aluguer, lei que todos temos presente. Note-se que a lei da reprodução artificial, a que chamam de PMA, cá está, não se fala de reprodução artificial, fala-se de PMA. Não. E assim, já se ouve? Tenho que me chegar mais perto do microfone. Pronto. A lei da reprodução artificial, aprovada em 2006 e que contém gravíssimos erros, como tínhamos apontado na altura e por virtude daquele pedido de referendo que levámos ao Parlamento, leva agora, esta lei, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida a pedir ao Parlamento para resolver um problema sério que tem entre mãos. Milhares de embriões congelados, a que este órgão regulador não sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer com esses embriões, mas admitiu-se que se criassem embriões sedentários, como já não é admitido em muitos países europeus. Isto é, faz-se reprodução artificial em Portugal, negando as questões éticas, negando o respeito pela pessoa humana. Em conclusão, a ideologia de género difundida em grandes organizações mundiais tornou-se a principal inimiga da mulher, do homem, da família e da sociedade. É necessária uma atenção redobrada à sua difusão.
É a última rebelião da criatura contra a sua condição como tal. Na verdade, o homem do ateísmo libertou-se do Deus que lhe podia dizer o que era o bem e o mal. O homem do materialismo libertou-se da sua natureza espiritual. O homem da ideologia do género liberta-se do seu corpo. O homem faz-se Deus. Repito, esta ideologia parece à partida de rejeitar, mas ela usa uma forma tão subtil de entrar nas nossas pessoas que é preciso muita atenção. Nesta linha, o instrumento relativista do consenso para construir uma aceitação aparente na sociedade é uma metodologia pacífica que esconde as divergências e evidencia os pontos em comum. Além disso, meios de comunicação social, escolas e a política legislativa vão a pouco e pouco introduzindo esta ideologia. A lei molda e orienta comportamentos e a consciência coletiva muda por efeito dela. Por isso, tratamos hoje neste Congresso das leis que nos últimos 6 anos mudaram o país. Todos nós, ou muitos de nós, conhecemos os efeitos destas leis. Facilmente se identifica, a partir delas, o que é legal com o que é bom. Se olharmos para os outros países europeus que introduziram leis como a do aborto livre, casamento entre pessoas do mesmo sexo ou divórcio a pedido, antes da entrada da lei em vigor, os casos eram raros. Com a nova lei, rapidamente crescem os números do aborto, do casamento gay ou do divórcio. Em Portugal, como vemos, estamos a correr todo o ciclo da ideologia do género. Uma sociedade doente custa muito dinheiro e tem uma carga fiscal pesada. Tudo isto parece um filme ou uma nuvem que se abate sobre nós. É isso que propomos mostrar durante o dia de hoje. É por isso que estamos hoje aqui. Na verdade, a ideologia de género é o escopo que muda a mentalidade da sociedade. É uma arma que nega a realidade, porque a realidade é ditada pela ideologia. E é uma lança que trespassa o coração do homem, retirando-lhe a liberdade. No entanto, encontramos-nos neste local de memória onde em fevereiro de 2011, em 11 de fevereiro de 2007 também estivemos, mas hoje para dizer que não estamos conformados com estas leis e não baixaremos os braços. Que o país e o povo não reconhece estas leis e não aceita a sua própria destruição. Que todos os dias ganhamos um referendo em cada vida que as nossas associações apoiam e salvam. Que todos os dias choramos um referendo em cada vida que se aborta numa qualquer clínica mais ou menos luxuosa. Que todos os dias o país fica mais pobre, menos solidário, menos justo em cada divórcio que remete as mais carenciadas para os subsídios da Segurança Social. Que não pactuamos com a destruição massiva de embriões, que não abdicamos de educar os nossos filhos em liberdade, que é tempo de criar um país novo, mais capaz, mais solidário e mais livre. Pelo homem, pela mulher, pelas novas gerações, defendamos o futuro. Muito obrigada.